Sim. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite ao pessoal da live também. Hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos, né, para mais um trabalho, a nossa Seara de Jesus. E neste momento, o pessoal da live pode estar pegando as suas garrafinhas de água, deixando, né, do ladinho para ser fluidificada. E eu vou passar os recadinhos da casa. Eu estou sem máscara, mas eu estou afastada de vocês, tá? Estou um pouquinho rouca, mas é devido à chuva, não tem nada de Covid, tá? Tá tudo bem. Então é o seguinte, vou pedir para quem não desligou o celular ainda, para desligar, né? Como vocês estão vendo, tem um celular ligado aqui, mas é porque é através dele que a gente está transmitindo a live. Então, só ele no momento pode ficar ligado, tá? A gente pede para desligar, para não atrapalhar o nosso momento, né? Pois esse momento é o nosso momento de buscar ajuda, pedir ajuda a Deus, ao plano espiritual, para que cuide da gente. E os procedimentos da Covid continuam, né? A gente continua usando máscara, nem em todos os lugares, mas a gente continua usando ainda, né? Temos também o álcool em gel, continua sendo usado. E também temos a importância de passar pelo atendimento telepresencial, assistência fraterna, né? Que é aquela antiga entrevista que a gente passava na casa quando era lá embaixo, a gente passava na entrevista a cada 2 semanas, né? E aí depois retornava novamente, aí depois veio a Covid, a gente começou a fazer pelo Zap, né? Mas agora as meninas já estão começando a fazer telepresencial também, né? Faz pelo Zap, e quem quer fazer pessoalmente, elas agendam. Então, né, a hora que você chegar ali, se você quiser agendar, deixa agendado, aí na próxima semana, se tiver horário, elas ligam e vão atender a todos. A gente fala da importância de quando vir para casa, evitar fumar antes de vir, tomar aquela cervejinha, jantar, comer bem, né? Para a gente poder receber melhor o nosso tratamento. Pois quando a gente fuma aquele cigarrinho, né, a gente não absorve o tratamento direito. Assim é com a comida também. Às vezes a gente chega em casa do trabalho com fome, vai lá, bate aquele prato de comida, aí chega aqui a gente não absorve direito o nosso tratamento também, tá? Nós temos também a importância das nossas doações. Toda semana a gente pede doações aqui, né? Você já deve estar cansado de ouvir a gente pedir. Mas é que como a casa não é nossa, a gente paga aluguel, água, luz, telefone, então a gente está sempre pedindo a ajuda de todos, né? A gente pede doação, roupa, calçados, comidas, que é para montar cestas básicas, né? As meninas estão atendendo em torno de 40 famílias, né? Com a ajuda de cada um. 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, um óleo, que você puder ajudar, qualquer coisa será bem-vindos. E utensílios para o bazar também, roupas, sapatos, panela em pães d'água, qualquer coisa as meninas põem no bazar para vender e revestem em prol da casa, para pagar as contas da casa, ok? E permanecer em silêncio. A gente pede para permanecer em silêncio, porque enquanto a gente está em silêncio, ouvindo essa musiquinha gostosa, né, o plano espiritual está cuidando da gente. A partir do momento que a gente entra do portão para cá, a gente já está sendo cuidada, né? E no final, permanecer sentados, né, para receber o passe, porque como a gente está fazendo a live, transmitindo daqui, a Renata não faz mais da casa dela, a gente está fazendo daqui, então tem aquelas pessoas que estão assistindo de casa, então tem todo aquele processo, né? Das vibrações, do passe, fluidificação da água, mas os que estão aqui, após a gente terminar aqui a palestra, a gente abre a sala para atender os que estão aqui na sala, tá? Quem quiser levar o folhetinho do Evangelho, né, a gente avisa toda semana, porque o Evangelho
evangelho, ele é a limpeza da nossa casa. A gente vem aqui, toma um passe, sai daqui bonitinho, mas aí a gente encontra muita gente no caminho e tal. Quando chega em casa, a gente tem que ter aquele hábito de fazer o evangelho em casa, que é para limpeza da nossa casa também, proteção. Os bons espíritos, eles nos acompanham de casa até aqui, daqui até em casa, mas a gente precisa fazer a proteção do nosso lar também. É muito importante. Então, para quem não sabe fazer, no final, se quiser perguntar para qualquer um da gente, pedir uma explicação de como faz, a gente está aqui à disposição para ensiná-los, ok? Assistir às lives, terça, quinta, domingo, agora acho que está tendo sexta-feira à tarde também. Vai tudo pro Facebook. Então, se você quiser assistir na sequência, tem toda uma sequência lá. A gente já estudou os livros Pão Nosso, né? Caminho, Verdade e Vida. Agora a gente está estudando o Vinha de Luz, que é tudo uma sequência, né? E tem a necessidade do agendamento, que continua, tá? Porque como a nossa casa é pequena, então a gente pede que a pessoa agende para chegar aqui. Às vezes chega aqui, a casa está lotada, não dá para a gente atender, fica chato, né? E domingo tem 2 horários, que é 9h30 e 10h30. Mas tudo assim, através de agendamento também, tá? E aí na semana, hoje tem pouca gente devido à chuva, mas se não tivesse chovendo, já costumou da casa ficar lotada. Então a gente acaba, não dispensa a pessoa, mas fica chato por causa da Covid, fica chato, a gente não pode estar aglomerando, tá? Então por isso a necessidade do agendamento. Então neste momento, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus e pedindo a proteção do plano espiritual para dar início à nossa palestra da noite de hoje, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E assim, agradecidos que estamos, vamos ler a palestra do livro Vinha de Luz, que é psicografado pelo Chico Xavier, pelo seu espírito e mentor Emmanuel. É uma coleção de quatro livros, né? E a gente já estudou, já é o 3º livro que a gente está estudando depois da pandemia. E a gente vai dar sequência, né? Até terminar toda a coleção. E hoje nós vamos estudar o capítulo 101, que se intitula de Ouvistes. Tenho-vos dito estas coisas, para que vós não escandalizeis. Está em João, no capítulo 16, versículo 1. E a gente vai lá na Bíblia e pega para ver o que Jesus nos disse, né? Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora quando todo o que vos matar passará. Que com isso está prestando culto a Deus. Então ele pede para a gente não nos escandalizar com as coisas que a gente vê, né? Às vezes a gente vê uma coisa assim que acha ridículo, vou dizer assim. A gente já começa, nossa, mas por que fulano fez isso? Por que fulano fez aquilo? Então que nós não devemos nos escandalizar com qualquer coisa.
e sim parar e observar e pensar por que está acontecendo isso, né? E o Emmanuel, ele vem trazendo para nós todo esse ensinamento, né, para a gente. Vou tomar um banho de água, que a água hoje está muita chuva. Aí o Emmanuel começa a falar para a gente assim: antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não precede das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre, que enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seria observados como simpatia, seria perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareciam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento, suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior, sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutaria libelos gratuitos da inteligência, botadas ao escarnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos, sustentariam guerra incessante contra o mal, cairiam em cilada torpes, contemplaria o crescimento do joio ao lado do trigo, identificaria o progresso efêmero dos ímpios, carregariam consigo as marcas da cruz, experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros continuarem desavisados. Não ofereceria a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificantes, trabalho educativos, situações retificadoras, ensejos de iluminação pela grandeza do sacrifício, que produz elevação e do espírito, que estabelece luz e paz. A importância desse modo para quantos amadurecerem os raciocínios na luta terrestre. A vida, recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalize nos testemunhos difíceis do plano individual. Então, o Emmanuel, ele vem falando para a gente, né? Quando, no posto das ovelhas, perdão, vou investir. Ele vem falando para a gente o seguinte, que quando a gente está aprendendo o Evangelho, a gente sente
a gente tem muita dúvida. E quando Cristo veio, ele falou para nós o seguinte, que não, a luta não ia ser fácil, ela ia ser árdua. Que ele já tinha vindo das esferas mais altas, ele tinha passado por isso, e que a gente também ia passar, né? E aí ele fala, eu voltei para vos ensinar, né? Ele teve todo aquele aprendizado, quando ele veio criança, ele foi estudar, ele passou tudo isso, não foi à toa. Ele veio aqui para nos ajudar a divulgar o Evangelho, como ele faz até hoje. Tanto é que o Evangelho não é todo mundo que entende, né? A gente tem que ler muitas vezes, procurar buscar as palavras corretas para estar falando. Eu mesma tinha muita dificuldade em entender a Bíblia. Hoje, conforme a gente está estudando esses livros, a gente tem que estar sempre indo buscar, né, as palavras corretas, porque dependendo da palavra que a gente fala, machuca muito, né? Machuca mais que a pancada. Então, Jesus, lá no princípio, quando ele veio, ele já falava isso, já ensinava isso para a gente. E a palavra, a palavra de Jesus, a gente deve estar sempre procurando buscar, nunca dispensar. Porque Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio para a gente saber o que é certo e o que é errado, né? E o Emmanuel, ele vem, a cada livro que ele vem, a cada capítulo que ele ensina para a gente, ele fala, né, os ensinamentos. E ele nos esclarece. A palavra do Mestre continua sendo falada, sendo dita de várias formas. Cada religião fala de um jeito, mas é sempre a mesma língua, né? Só muda a forma das pessoas falar, das pessoas pensar. E essa perseguição já vem desde a época de Jesus, quando ele voltou para o plano espiritual. A história mesmo nos conta, né? Se a gente for buscar desde lá do princípio, a história da Bíblia, ela vem nos contando, né? Como é que foi. Não foi fácil, né? E o Emmanuel, ele mostra nesses livros para a gente, né? As religiões vêm nos dizer que aquele cristão que não tem esse entendimento, ele faz muitas falsas acusações. Porque ele fala uma coisa que, na verdade, ele prega para a gente, ele prega tão bem pregado que a gente acaba acreditando. Na verdade, não é aquilo que ele está falando. Então, que nós possamos ir buscar o conhecimento, né, de outras formas, de outras religiões, não só o espiritismo, não só o catolicismo, o budismo, que a gente possa ir buscar em todos, para a gente saber, entender direitinho o que é realmente a palavra de Deus. Tá? E a palavra pragmática, ela significa um conjunto de normas a ser seguidos, né? E cerimônias. Por isso que a gente fala, procuramos buscar, procuramos entender. Não deixar uma só palavra dominar a gente. Tá? Outra palavra que eu achei, aliás, o Emmanuel, ele pôs muitas palavras bonitas dessa vez, que eu fui buscar cada significado de cada palavra, né, para a gente saber entender melhor. Libelos, acusações. Quem que ia imaginar que libelos seria acusações, né? Mas por que ele fala assim? Porque pode ser nós também. No modo da gente agir, conforme a gente está agindo, a gente também está fazendo coisa errada. Tá? Então, por isso que ele fala, não faça com os outros aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Né? Lobos formulentos. São lobos, realmente são lobos famintos, né? Que tem fome. E dessa forma, a gente pode visualizar, né, até
quando as ovelhas estão de pasto, que a gente fala, tem lobo, eles estão famintos. Então, eles estão esperando uma oportunidade, né, para abocanhar. Então, que a gente possa, nesse aprendizado de hoje, saber procurar, né, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de buscar, de agir com todos. O joio, que a gente sempre costuma falar nas palestras, o joio do trigo, o joio é uma coisa, o trigo é outra, né? Às vezes, a gente costuma dizer que uma maçã podre estraga as outras. Por quê? Porque a gente tem aquele carinho com uma coisa, com uma pessoa, e às vezes aquela pessoa está do nosso lado e ela está influindo, está falando para a gente fazer de outro jeito que está errado. Então, o trigo é a mesma coisa. Que saibamos separar o joio do trigo. Porque é fácil a gente entrar na porta larga, né? Quando, na verdade, a gente tem que ir pela estreita, porque a estreita é o caminho certo. Mas a gente sempre dá um jeitinho de se afastar do caminho. E do jeito que nós temos o encarnado, que pode levar a gente para o mau caminho, também tem o desencarnado, que está do nosso lado, sempre, até dando aquela forcinha, né? Então, somos nós que temos que saber ter o discernimento de estar fazendo a nossa reforma íntima, de estar nos melhorando a cada dia, né? E o Emmanuel, com essas lições dele, ele vem sempre nos ensinando a seguir o caminho do bem. A doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos ensina desde o bebezinho até. A gente costuma dizer que a gente está engatinhando ainda, porque a gente está aprendendo, né? E cada livro desses do Emmanuel que a gente aprende, a gente estuda, é um aprendizado um pouquinho a mais, né? Nós temos que ter, através da nossa elevação do espírito, o serviço de estabelecer a luz, a paz. Muitos de nós, trabalhador da Seara de Jesus, a gente costuma pensar assim, eu já estou trabalhando aqui, a gente costuma brincar que temos bônus horas, pelo contrário, aí que nós não temos mesmo, né? Aí que nós precisamos aprender, estudar, para aumentar um degrauzinho que seja deste tamanhozinho. E passar o Evangelho de Jesus sempre, sempre. A gente sabe que não é fácil, mas a gente está aqui para aprender, tá? E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Hoje seria a Flavinha que vinha fazer, mas ela ficou presa no trânsito. Aí eu peguei assim de última hora. Então, mas o que eu tinha para passar para nós todos era esse pouquinho de aprendizado, né? E neste momento, agradecidos que estamos, peço a ajuda de vocês para vibrar pelos nossos amigos que estão na live, que eles coloquem a aguinha, ainda dá tempo pegar a aguinha para ser purificada. Vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre em Pão Maior, e vibrando muita paz, muita luz, muito amor pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrar muita sabedoria, muito discernimento aos nossos governantes, para que possam olhar pelos mais necessitados, vibrando muita paz, muita luz, muito amor a todos aqueles que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um lar. Vamos vibrando, Pai, a luz verde da cura, para todos aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, nos leitos das suas casas,
que, se for do merecimento de cada um, possa estar recebendo a cura necessária para cada um dos seus problemas. Vamos vibrar muita paz, muita luz, muito amor por todas as casas de oração que juntas possam estar se tornando uma corrente de oração gigantesca em prol do nosso planeta Terra. Vamos vibrar muita luz a todos aqueles desencarnados, que eles tenham a aceitação da sua nova morada. Vamos vibrando, Pai, muita paz, muita luz, muito amor, por todas aquelas pessoas que se encontram neste momento de chuva, passando pelas provações, dos desastres, dos terremotos, que cada um deles possa ser amparado da melhor forma possível. Vamos vibrando muita paz, muita luz, muito amor pelos nossos velhinhos que se encontram nas casas de repousos, as nossas crianças que se encontram nos orfanatos. E pedimos a permissão do Pai Maior para estar vibrando muita paz, muita luz, muito amor a todos os nossos familiares, que possam estar recebendo a luz verde da cura para os seus problemas físicos e espirituais. E neste momento que vibramos com todo o nosso amor, nosso carinho, pedimos à equipe espiritual que se encontra aqui neste momento, que possa estar visitando o lar de cada uma das pessoas que se encontram nas lives, das pessoas que se encontram aqui, que seja visitada as nossas casas, que possamos estar recebendo neste momento um passe para estar harmonizando os nossos centros de forças, retirando, Pai, todos os miasmas, todas as negatividades que porventura se encontrem conosco. E também peço à equipe espiritual que fluidifique as nossas águas, que seja colocados remedinhos salutares para cada um dos nossos problemas. As águas dos animais, por aquelas pessoas que pediram, que colocaram o nome nas caixinhas de vibrações, que cada uma delas possa ser atendida da melhor forma possível. E assim, agradecidos que estamos mais uma vez, pedimos a proteção e o amparo, pedimos a proteção dos nossos amigos mentores, em particulares, que neste momento sejamos envolvidos em muita paz, em uma luz azul. E assim, peço a permissão para estar encerrando o nosso tratamento da noite de hoje, com a tua paz e as tuas bênçãos, Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E as pessoas que se encontram aqui permaneçam sentadas, pois iremos abrir a sala e atendê-los. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.